quando vai para a votação? Não, foi isso que eu tem que entendi. pelo menos um dia de antecedência, para que eles saibam, para que todos saibam que estão votando. Eu até fiquei assustada no dia 15. Eu vi que você não levou até E quando eu olhei pro Giovanni, ele estava com isso aqui no fórum para ler. Eu falei, ele não preparou a sistematização que ele colocou como responsável por fazer? Gente, ele já foi nas próximas, a gente Eu só estou fazendo esse Pelo que dá. Acho que para isso aqui que já foi decidido, você precisa só um formato que fique mais fácil de gerar um documento, né? Não é mais fácil. Repetir essa segunda parte. É a segunda parte. Isso aí que eu já tinha conversado com o coordenador aqui, com a Cláudia, que já havia pedido para ela. E outra coisa que eu pedi aqui da parte técnica é para vocês, assim, que tiver uma avaliação do como é que essas apresentações aqui passadas, qual a metodologia que vocês gostam. Porque isso vocês explicaram, as metodologias. A gente tem que conversar isso junto com os técnicos, eu acho. A gente não tem uma metodologia de apresentação pronta, mas eu acho que a gente pode construir isso junto. Aqui é uma proposta que foi aprovada. O que a gente tem que definir agora é em relação, por exemplo, às datas, com eles. Quando isso vai acontecer, a metodologia vai ser aplicada. A prefeitura tem que mostrar agora qual que é a metodologia e a agenda. Eu acho que isso é eles que tem que fazer a parte. Espera um pouquinho, mas quando é que foi aprovado isso? Aprovado o quê? Esse papel? Que dia foi? Então, e eles não têm nada ainda? Nós temos 15 dias de aviso. Não, eles estão aguardando, pelo que eu entendi, para acontecer, entendeu? Nós vamos enroscar até onde? A pergunta é, nós vamos enroscar até onde? A discussão está aqui, ninguém sabe quem faz isso. Mas não é nosso problema. Nosso problema nós estamos cumprindo. O problema é deles. As oficinas, quem vai fazer o calendário. Então, eu acho que isso é um papel. O problema não é nosso. Inclusive, a alegação de tempo foi motivo para... A prefeitura uma reunião outra trabalhando não está. A prefeitura tinha que estar com isso pronto, entendeu? Uma semana, ou está trabalhando ou não está, entendeu? Eu acho que nós não temos obrigação disso. Já foi aprovado, já foi dito, já está aí, já está pronto. Era só eu pegar e falar, ó, data é tal, cadê a agenda disso? Agora, eu acho que também não é Ninguém legal de repente só nós ainda vamos fazer papel de tonto. porque pode ser que chegue aqui que a gente fale, não é nada disso. que a gente quer. Mas vamos fazer junto. Eu acho que é uma proposta. Como assim? Então, se você quiser uma reunião de discutir essa metodologia, a gente vê um ou dois técnicos para participar da gestão. Então, seria isso importante, isso até sério, eu não sei como que elas estão aí de tempo agora. Porque o que eu estou entendendo é que a gente. Qual foi o nosso papel então? Solicitar as reuniões. A gente só solicitou. E agora a gente vai construir junto. E aí eles agora têm que dar conta do cronograma e do material. Se quiser, a gente pode fazer o cronograma também. O material eu acho que depende. Como nós não vamos executar, mas, então, é meio temerário a gente justo. propor um Então, cronograma. o que eu acho? Que a nossa parte que era solicitar, a gente fez 2 reuniões para solicitar isso. Agora, a gente precisa fazer a conta de chegada com eles. Eles precisam vir para essa reunião e nos dizer como que dá para fazer as 24 reuniões. Acho que é isso aí, marcar com as meninas de virem aqui. Eu acho, não sei, minha opinião, que eu vi de vocês. Agora elas não podem vir, né? Tem que ser construído junto. A Érica, não sei quem, tem que olhar e falar, tá, dá para fazer em março, nessa, pode ser em abril, vamos fazer já, assim. olha, e a gente vai... eu já faria rapidinho a primeira reunião, uma reunião de apresentação e de devolutiva. Então, o material existe, que é o material do plano, a proposta, e são as propostas feitas pela população que sabe o que está ali dentro dessa proposta e o que não está dentro dessa proposta. O material existe, então a prefeitura tem como fazer essa primeira reunião. Como essa reunião tem que ser feita com 15 dias de antecedência, tem que ser divulgada com 15 dias de antecedência, é importante, e a gente quer que ela seja feita em março, eu acho que a prefeitura também quer, então é importante que a gente faça muito rapidamente, marque primeiro. Já estão vendo
local para essa reunião, infraestrutura para essa reunião, o horário, que dia que é possível, isso está sendo visto. Isso não é feito pela Câmara Temática, porque isso é a parte executiva da prefeitura, é a prefeitura que tem que fazer. Não somos nós que vamos atrás do local, não somos nós que vamos atrás de infraestrutura, etc. Mas isso a gente já tem também no Hoje nosso... Mas não acho que consegue material- No nosso dia, não, mas a gente faz daí. dias a partir de agora de publicar a proposta. A proposta não foi publicada. Se você publicar a proposta no dia 15, você só vai poder fazer a reunião no dia 30 de março. E aí março foi embora. Percebe? A minha preocupação é essa. É por isso que a gente tem que trabalhar com esses meses de forma meio flutuante agora, porque vai ser... Mas por que só vai publicar em março? Não sei. Não, esse aí que foi aprovado. Ah, não, isso não. A proposta. Sem data. O que acontece, Tereza, é que o pessoal da técnica que vai acatar essa proposta precisa elaborar esse cronograma de quando é que eles vão fazer essas reuniões e nos apresentar. Só que eu estou achando que hoje não vai ser, pode ser na próxima semana, que é a reunião de semana que vem, que não tem, Eu acho que é no dia 1º. Aí no dia 1º que a Tina está falando, precisa de 15 dias de publicação. Aí mesmo que saia no dia 2 essa publicação, a primeira reunião só pode ser no dia 17. E aí depois do dia 17 a gente já está com 13 dias em março. E aí começa a apertar realmente esse cronograma, porque são 26 reuniões divididas em 90 dias. E aí, assim, o que a tarefa deles lá é vir aqui e falar com a gente. Vamos marcar no dia Então, 1º? mas é isso que me espanta, entendeu? De novo eu falo que eu tô assustada, tá? Uma semana o negócio, eu já tinha que saber, já tinha que estar na mesa. Essa proposta já podia estar no site. Não é uma coisa do outro mundo. Não, mas Isso aí tinha que anunciar. Eles falam que tem site novo. Que site novo, meu, atualizado. É a mesma coisa que tirou o amarelinho e botou o Tem mais coisa. Não tem mais coisa, só as pessoas. Até hoje não tinha. O que eu vim aqui Hã? essa contribuição. Isso foi ótimo. Saiu uma contribuição. Olhou o negócio Não adianta a conversão, porque senão eu falando conversão eu ia... Sim, gente, vamos por parte. A gente quer resolver. Exatamente. Não vim impor nada, não. O que a Tereza está questionando, que o Estado... Você é ridículo, você vê a publicação do programa. Mas não, eu ponho lá. Aqui pra Gente, vamos respeitar o que ela está falando. Desculpa. O que eu vim aqui até respondendo para a Tereza, né? Aqui eles estão olhando, estudando, vendo tudo, lendo detalhadamente a proposta e providenciando algumas coisas que têm que ser colocadas no site, várias coisas internas que eu não preciso ficar relatando. Tudo vai ser atendido, tem muita coisa que já pode, tem que ser providenciado. Se eles não estão aqui hoje, eles não entenderam, não conhecer a manutenção do planejamento, da PMC, fazer o cronograma e a metodologia. De repente, existe a O que você está chamando de metodologia? É a dinâmica da reunião? Não é metodologia. Metodologia é eu pegar, eu dizer como é que vai se dar o processo, que é o que nós fizemos aí. A metodologia é essa. Tem uma fase que é consultiva, tem uma fase que é deliberativa, a fase consultiva se desenvolve dessa forma, a fase deliberativa se desenvolve dessa forma. Isso é metodologia. Agora, a dinâmica de reunião é outra coisa. Né? Como é que pode ser feita a apresentação? Dinâmica de oficina é outra coisa. Isso não é metodologia de participação, isso é dinâmica de oficina, uma dinâmica que você desenvolve para fazer uma oficina. Qual é a forma que a comissão entende de participação, entende para ser colocado para a população? Então, você está dizendo que vocês gostariam de ter a técnica para poder fazer uma construção. Eu vou agora conversar para se há possibilidade já na quarta-feira. Se alguém já pode ter, já pode ter para definir. Aí se destrói. Dia 1º vocês vão poder participar? Quarta-feira de cima. Eu não vou poder. Às 16. Se alguém rasgou a fantasia, vai rasgar A minha vai estar rasgada, ainda não posso. Vou estar de ressaca. Eu tô brincando aqui, vou estar aqui. Eu não vou estar aqui. Não, se eu fosse desfilar, eu ia falar a verdade mesmo. Mas a gente consegue no dia 1º, junto com elas, definir alguma coisa. como vai ser feito isso, qual é a condição que elas têm que fazer, né? E já, a gente já tem para o dia 15, minimamente, para divulgar alguma coisa.
Então, tem que saber, acho que o dia 15 tem que ter no dia 1º a proposta divulgada no site. Vai ter. Acho que no dia 2, né? Sei lá, 15 dias antes. Chegar à conclusão, Não, é porque a gente vai fazer a reunião no dia 1º. Uma das regras aprovadas é que qualquer evento tem que ser precedido com 15 dias de antecedência, tem que ser divulgado e todos os documentos referentes àquele evento. Se vai se discutir numa reunião a proposta da prefeitura, essa proposta da prefeitura ainda não está publicada, não está para marcar a reunião. Tem que ser marcada com 15 dias depois. E que fique no diário oficial até 15 dias. Então, enquanto a gente não tiver a proposta final, que é a proposta que vai ser usada para ser discutida nessa nova fase, não tem como definir como não. Então, a Érica tinha falado algo no começo de março, é por isso que esse cronograma é meio baseado, essas propostas de datas são mais ou menos baseadas na proposta da Érica, que tinha falado que no começo de março eles tinham isso. O secretário falou 15 de março numa reunião. Exato. Em algum momento ele falou 15 de março. Então, se eles falaram 28 de fevereiro. Exato. Então, enquanto a gente não souber essa data, a gente não consegue definir. Terça-feira de verão. Tá. Deixa eu lá falar com ela para ver se fecha aí para quarta-feira. Dia 1º. Para discutir isso. Se elas quiserem já agora, Agora eles não têm condição. Elas estão numa reunião de trabalho. Porque até fecharam a porta, porque eu já interrompi tantas vezes. Então hoje já foi formado esse diretor de Salvador. Eu, a Érica, o Boca, do nosso professor, para se formar as equipes. Quem é da equipe técnica, quem é do executor, quem vai cuidar do site, quem vai tomar conta, olha, você está tudo, faltou isso, faltou aquilo, para ser cumprido exatamente o que você decidiu. Porque não for possível, ele vai dar uma justificativa e assim vai, assim por diante. Mas a ordem é essa. A gente está formando a equipe, eu e a Érica vamos trabalhar em cima de algumas coisas, para organizar também na unida. Toda vez que vocês precisarem discutir sobre algum tema, talvez vocês sejam essa eleição, que precisar de esclarecimento de INDEC, de saúde, de educação, de aplicação do verde, eles já disponibilizaram os técnicos, mas a gente tem que avisar com antecedência, vai já reunião. Depois de um esclarecimento mais, está isso, a gente vai pedir para a secretária nos indicar as pessoas para vir, como hoje já teve dois funcionários do verde que discutir as questões. À disposição os técnicos, vocês Semana que vem vai ser nessa sala mesmo. Tá. A proposta do fórum foi aprovada até uma parte, né? E não tem um desfecho, a gente não consolidou um final para a proposta. A prefeitura vai apresentar alguma coisa em relação a isso, sabe? De continuidade? Vai. Agora, a minha dúvida nessa história toda é o texto da conferência. O que a gente vai fazer com o texto da conferência? Ele tem que ser um subsídio, né? Não, o texto da conferência, o texto era assim, a gente não podia mexer no texto, ou as últimas propostas, que a gente não podia nem mexer no texto. Essa aqui não trata de conteúdo. Em um determinado momento, você propôs a gente fazer um congresso. E alguma coisa tinha que acontecer. Uma grande reunião, uma grande mas alguma reunião a gente vai ter que fazer. Seja com todos os conselhos, a gente vai ter que fazer Não acabou o processo nisso que foi aprovado. Tem que ter uma finalização, tem que ter. E aí, a minha dúvida, mesmo que não seja, Tina, esse momento aqui,
aqui, ou nessa comissão que a gente não vai falar. Mas é uma dúvida que eu acho que é pertinente para todo mundo, inclusive porque todo mundo participou do processo, mas muita gente não foi na conferência. E eu acho que a gente está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco. O pessoal que foi na conferência, o pessoal que não foi na conferência, e como que a gente vai fechar isso? O que a gente vai fazer? Princípio, as propostas da conferência têm que estar contempladas no texto. Né? Na proposta da prefeitura. Não, a gente não está negando, mas a gente não considerou nesse momento. Como nós não temos que considerar a conferência, nós não trabalhamos com conteúdo. A outra sim, tem que pegar o conteúdo da conferência e absorver no texto e fazer a mesma coisa que fez com as propostas da comunidade. Essa aqui nós não acatamos e justificar tecnicamente. Pegaram bastante coisa da conferência, sim, deveria. Não, da conferência foi acabado tudo. Não sei. A proposta do plano vai acatar? Sim, a conferência foi tudo A acabado. conferência prevê 6. Esse plano não tem 6. Olha, De indução. é isso que eu estou dizendo. Em um determinado momento a gente vai ter que discutir. Não, mas aquele documento da conferência não tinha que estar no site. Qual é o poder desse documento? Ele tem que ser Porque a obrigatório. conferência, a gente só falou de plano A conferência da cidade. Por que não põe no site isso também, gente? Ela está no site. Tá na página? Não, Não, então, mas se tem que ser abocanhada, aí que tem que ir junto. Eu sou leigo nisso, mas eu entendo que isso deveria ser mais um subsídio dentro do plano e do plano, né? Porque quando nós falamos da leitura da cidade, ela teria que estar também o resultado da conferência da cidade e com o peso E ela deveria estar refletida na proposta, plano que o poder público está apresentando. Então, se a equipe É o que eu estou dizendo elaborando, para ela não está. então se a equipe que No está elaborando, não está reproduzido na proposta que foi apresentada. Então, Muito menos nessa que está para ser apresentada agora. eu não sei como que a gente vai fazer para inserir esse texto lá. tem que Tem que brigar na outra. Eu acho que nessas devolutivas, eu falo, olha, aqui, ó, não foi incluído isso aqui que é um subsídio importante. Tem que estar. Você foi na conferência, você viu? Eu vou para Brasília pela conferência. Eu também vou meu. para Brasília, Mas ninguém deu mais notícia nenhuma, né? mas Não você sei quando, nem onde, nem por quê. Não, Por enquanto porque eu não sei foi nada. em julho, mas a gente já tem uma. Estamos num momento em que esse tipo de coisa não tem muita importância. Nunca tem. A outra Bobagem também de não teve. petista. A outra também não teve. Vamos lá, gente. Mas tem que fazer um PPA, né? Então, para fazer esse PPA, precisa ter essa conferência. Então, mas sabe que nessa história toda, hoje me deram uma definição de plano diretor que eu estou maravilhada, eu acho que resolveria todos os problemas, inclusive o de participação. O plano diretor deve ser alguma coisa desenhado e não escrito. E a partir desse desenho saem as leis. Isso é genial, porque no desenho você tem a participação, você tem tudo, e você vê como é que é. E mais, o exemplo continua. É a mesma coisa que você comprar um prédio, só com o descritivo dele. O que nós estamos fazendo é o descritivo, entendeu? É muito sem noção. Não é. Ah, eu ainda vou atrás Eu disso. discordo de você. Não, tudo bem, todo mundo Não pode é. discordar, mas eu Não vou é. atrás de muita Não gente. é o descritivo. Eu vou Falta atrás de geógrafo, muita gente. Muito pelo contrário, não é o descritivo. Falta um monte de É coisa precisa falar. o que faz com que o texto da lei seja aplicado. Não é assim, não. Olha, eu achei sensacional. A descrição. Porque a partir do desenho, Vai ficar no desenho. Não. Daí você não vira lei, a aí sabe o partir que do acontece se desenho, não vira mas o que lei? foi que eu falei, a partir Tina? Eu do não desenho, falei não petição. tem a lei. Nós somos obrigados a fazer a lei. Hoje a Andréia, o promotor já tinha posto no papel e hoje a Andréia confirmou. Porque outro dia eu repeti o que o promotor falou. O promotor pôs no papel que tem que andar junto, concomitantemente, Luz e PD. a luz e o plano diretor. Beleza. Hoje a Andréia de manhã falou que está no vídeo, é tudo no vídeo, vai subir amanhã. Ela falou, e ela é advogada, trabalha aqui na prefeitura, deve saber tudo que está rolando. Aí ela falou que normalmente, pelo que eu entendi, não anda junto com isso, normalmente. Porque o plano diretor é uma lei mais forte do que a da luz. Uma hierarquia qualquer.
mais, vai. Aí, como atrasou e isso passou pela promotoria, ficou combinado que vão ser feitas todas. Plano diretor, lei de uso de ocupação e parcelamento. Então nós vamos fazer as 3. Se nós vamos fazer as 3, já está, não tem como não ser feito. Então poderia ser feito tudo na base. Desenho. Põe o escrito junto, mas tem que ter o desenho que não tem. Aí você não precisa O participação desenho é popular ali. aquele zoneamento e o macrozoneamento. Não, mas não da maneira como eles fizeram. Tem que ser um negócio que dá para entender. Não, tem que ser um desenho que dá para entender. Pena que o meu tio não tá vendo. É que o. Aí você ia ver o que era um desenho bom, fácil de entender. Mais transporte, Vamos lá. ele Só- fica só parecendo um parente. motor de ônibus. Bem Isso que você está falando, lembrou um aspecto, tem um livro que chama Pensamento Sistêmico, autora brasileira. A gente teve a oportunidade de exercitar isso. O Aurélio, eu esqueci o sobrenome. A gente exercitou isso num ambiente de colaboração usado em desenvolvimento de software. Milhares de pessoas, inclusive ali. E tinha uma especialista, conforme a discussão numa mesa dessa, um grupo, e a proposta subia de uma hierarquia, né, de grupos, a coisa discutindo no nível de coordenação dessa iniciativa, que reunia pelo o portal do software público brasileiro, reúne mais de 100 mil pessoas. Pessoas que estão ligadas a comunidades e que trabalham no desenvolvimento de software livre. E nós fizemos um trabalho, já faz alguns anos, baseados nesse pensamento sistêmico. As reuniões iam discutir, as coisas iam sendo discutidas, tinha um facilitador e tinha uma pessoa da equipe desse Aurélio que ia desenhando os tópicos, cada discussão, e desenhava. Tem um livro, publicamos um livro com o resultado desse trabalho. Depois está livre aí, depois eu posso até compartilhar. Tem os desenhos. E os desenhos são extremamente claros e visíveis para todos. Olha que nós estamos falando com o pessoal técnico, né? O pessoal especializado. Mas mesmo assim, a coisa foi riquíssima. Os desenhos são ricos. Se olhar, se bater o olho no desenho, o que significa isso? Quem não participou, né, tem esse jogo. Mas já dá para perceber alguma coisa, mesmo para quem não participou da você é olhar uma planta do prédio. Você vai ver se cabe a cama, vai ver se... E aí, além desse desenho, foi feito um outro trabalho que nós chamamos de mapa sistêmico. Né? Quer dizer, é o seguinte, você tem vários conceitos, vários termos, né, que são usados no planejamento, foi feito planejamento estratégico, então você liga qual é o impacto de um termo no outro, como é que relaciona um termo com o outro. Isso é um caso específico. Então você começa a desenhar. Aí você, depois, um trabalho adicional, de esclarecimento, você até define cada um dos termos. Você depois tem o mapa, ainda tem antes todos da os lei, desenhos, depois você vai fazer a descrição. A lei e pode vai fazer contemplar a lei. essa definição que foi extraída, o entendimento de cada termo, pode vir da literatura, tudo bem, mas também foi extraído do conjunto de pessoas. Né? Não precisa necessariamente aquele termo que está no dicionário, mas é um termo que foi, a definição do termo foi construída colaborativamente. O livro explica, também é um puta livrão lá disso. Está cheio de desenho lá também. Legal, hein? E a gente tem um livro de 20 páginas aí que a gente resumiu a aplicação Como do livro. chama o livro de vocês? Ele está disponível no site do CTI, mas se escreve para mim também. Então compartilha depois. Eu compartilho. Você manda pra gente, É um né? PDF. Legal, dona Xereca. Pauta Porque ali tem todos esses desenhos, então escreve, é só um parênteses, sem querer fazer propaganda, mas vou fazer. Não tem jeito. Pode fazer. É que o desenho que eles apresentaram foi em cima daquele modelo, se não me engano, é DOT, que é em cima do sistema de transporte. E eles, a visualização disso, realmente, se você tiver uma base, alguém desenhando, fica muito bonito e tudo mais, mas eu acho que a gente não tem, inclusive, como contratar esse serviço. Não. Então, não é barato. Mas de repente tem alguém. Tem muita gente que vai nas reuniões só para fazer desenho. Não é só Você quer isso. fazer uma rede de gente que garante pra você sair. Mas é mais. A pessoa tem que capturar a essência e tem que ter o dote artístico. Só tem mesmo o que quer fazer, entendeu? O software livre. Ninguém recebe, ninguém paga, ninguém nada. Ele faz, acontece.
até meio articulando isso, né? Articular as pessoas. Então, mas isso depende da vontade. Você acha que a prefeitura vai fazer um troço diferente do que ela está fazendo? Não dá para ser livre. Vamos lá, então. Não, gente. voltando. Porque o livro não tem compromisso, entendeu? Não, Não tem. temos que ser livre, estou dizendo um caminho. Não, a turma do software livre não tem compromisso? Não é isso. Não. A prefeitura resolve Muito fazer pelo contrário. um projeto. Ela tem, todo projeto tem responsabilidade nisso. Sim. Eu estou achando que isso seria uma proposta até para a dinâmica de oficinas. Isso. Eu acho que a gente pode conversar isso depois Eu no acho dia difícil, com as, do jeito que está com as técnicas, se é possível. Enfim, É porque fazer algo do jeito nesse que está, sentido, aí que no está. dia primeiro. Quem é da área O CTI é federal. consegue entender melhor essa coisa toda. Eu só consegui entender o que era um plano diretor outro dia que me explicaram que era a lei. Entendeu? Porque falam assim, a lei, o plano, o não sei o quê. Não dá para captar quem não está no assunto, entendeu? Sim, Aí um monte de coisa, você pega isso aqui, mas isso aqui encaixa onde? O cara não põe aqui que é a lei que está aqui atrás. Ele fala que é a lei, mas ele não escreve. Entendeu? Então assim, a coisa é muito complicada pro cara normal da rua. E é o cara normal da rua que mora na cidade. Não é o cara que é um entendido só que mora na cidade. Vamos lá, gente. Não quero cortar ninguém, mas só por questão de tempo mesmo e da nossa pauta aqui. A gente tem até 6h30 só. Eu até assisto. Hã? Eu até assisto. Você até Além do 6 piorou. estacionamento tem a minha filha. Mas assim, a gente já encaminhou alguma coisa com a ajuda da série. A pautinha aqui que o Giovanni mandou, justificativa de ausências, bom, aprovação das datas anteriores. Ele encaminhou a ata do dia 8 e a ata do dia 14 de fevereiro. Tem que ser aprovada aqui ou não, porque essas datas vão se tornar documentos públicos e vão estar no site do plano diretor, então a gente tem que estar em concordância. Hoje ele não veio, então eu não sei como é que vai ser essa ata de hoje. Eu posso depois fazer e compartilho, vocês me ajudam a ver se está certo, se eu lembrei de tudo, porque eu preciso fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Você não pode? Não, Botar o computador aberto aí. Ninguém topa, Eu viu? tô Isso é dando lá uma nas datas coisa que anteriores. ninguém topa fazer, mas eu tento depois. isso por e-mail. Ele mandou, ó, do dia 4 e do dia 8, eu não recebi no e-mail. Eu não tive tempo de ler, então assim, eu até sugiro a gente ler Faz a leitura rápida e aprovar ou não, a do dia 4, para já deixar para a série e ela poder disponibilizar as datas de 4 e 8. Essa eu faço, compartilho só com quem está aqui, para dizer se eu não esqueci de nada e depois compartilho com todo mundo. Eu vou tentar Vai ser fazer feita alguma coisa. posteriormente. Mas eu não vou fazer com todo o poder de redação. Mas aí a gente vai Eu faço fazer bem esquemático. a gente vai contribuindo para fazer junto, porque a gente não tem uma equipe de secretária. Aí tem um outro ponto aqui, que é o estabelecimento das prioridades para a participação social segundo o roteiro aprovado pelo Concidade, que é isso que a Célia veio falar, né? Eu acho que a gente vai ter que definir isso junto com a prefeitura. Mas se tiver tempo, a gente poderia começar a sonhar um pouco aqui o que a gente imagina, o que a gente queria, mas não que a gente vai falar assim. Eu acho que isso tem que ser construído junto. A gente pode começar a sonhar, pelo menos desenhar, porque eu não tive nem tempo de imaginar isso na minha cabeça. Quando a gente começa a imaginar, as coisas começam a se tornar mais reais. Quando não ficar só no papel, a gente já começar a sonhar com isso. Eu falo sonho porque desanime. No dia 1º a gente faz. E outros assuntos relevantes, alguém tiver mais algum ponto de pauta para hoje? Olha, eu acho que é o primeiro ponto. Eu não sei se Não, acho que já escuta pontos dele. Como ninguém leu, duas coisas. Essa é da pauta. E a segunda é que surgiu uma decisão agora da Célia, né? Ela vai, vamos dizer que dia 1º, o pessoal da prefeitura vem aqui e expõe a maneira como vai ser. A gente fala legal, Jorge. Eles vão publicar. A hora que a gente fala legal, nós estamos com esse poder de aprovar, aprovar até assim, a de referendo do Concidade. Porque, veja bem, quando vai ser a próxima reunião do Concidade? Se for esperar para a Concidade toda aprovar, e aí mais outros 15 dias vai ter. Então vai passar. Então,
talvez tenha que constar na ata que a gente tem esse poder. O que nós vamos aprovar é o desenvolvimento daquilo que já foi aprovado pelo Conselho. Ah, sim. Mas, aquilo lá, como é que isso vai ser executado? Pode dizer que é o operacional. O operacional. Mas tem várias formas de realizar isso. Até um faz de conta. De repente a gente aprova um faz de conta. Mas não dá para ficar toda hora levando não passo a passo. Não, porque demora muito. A segunda coisa é o seguinte, pensando ainda na reunião passada do Conselho, não sei se vale a pena discutir aqui se é uma manifestação individual de alguém ou dos presentes contra a forma como foi encaminhada a votação. Quer dizer, não se respeitou, havia, pelo que eu entendi, eu posso ter me expressado mal, mas tinha uma proposta de encaminhamento e até uma proposta de encaminhamento diferente da que foi de uma pessoa que estava na mesa. Foram ignoradas tudo isso. E foram atropeladas. Não estou falando que eu estou adorando a sua proposta, sim. Mas é uma coisa que era para ser adiado a votação. É claro que ele foi só mal, porque acho que já estava contado o voto, né? Acho que já tinha sido aceitado, não sei. Então, não sei se vale a pena constar isso em ato. Eu acho que é importante. Eu acho que é bem importante. Mas eu acho que é uma tarefa para o pleno. É um exercício para o pleno isso. O momento do pleno. A votação não. Não, aqui nós temos discutido isso. Isso sai na ata, porque nós estamos conversando aqui. Se o pleno quiser discutir, é outra coisa. Aqui a gente discute os assuntos daqui, não precisa. Eu entendo, mas aí eu acho que pode ser uma manifestação individual. Não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que assumir. Individual, desde que se todo mundo concordar, não é mais individual. Eu acho que você traz uma reflexão importante já, porque se é um sentimento que você teve lá e eu percebo que não é um sentimento individual, isso é um problema do Jarvis, mas enfim, pelo menos. É um problema não é de sentimento, é de entendimento. E eu acho que a gente tem que abrir pelo menos espaço para esse espaço para isso, para refletir, discutir, entender o que de fato aconteceu e ver como é que a gente encaminha isso. Vai ser só postar na ata? Vamos fazer enfim, sei lá, uma moção, pode fazer uma moção que aí não precisa pedir para ninguém. Você faz a moção e manda liberação sobre nada. Acho que uma reflexão em cima do regimento interno, de como que se encaminha as propostas, de como que se organiza dentro do regimento, qual é o momento que se apresenta a proposta, e em cima do regimento a gente faz essa reflexão. Não vai nesse detalhe disso, ele apresentou uma questão de ordem que impede a votação é encaminhada, mesmo que tenha sido apresentada aquela questão, isso não está previsto no regimento. A gente pode fazer uma moção. O que significaria a gente colocar, mas a gente entender o que significa colocar isso em ata ou criar-se uma nota? Eu acho que consta em ata, minha sugestão, que conste em ata para que na próxima reunião do Conselho, ao ser dada a palavra para você para falar dos trabalhos da temática, você fale isso. Você diga isso, que na Câmara Temática isso foi discutido e foi tirada essa posição. E foi um equívoco na condução da votação da proposta, no nosso entendimento. Bom, está registrado. No Conselho. Você não pode, de repente, com mais esclarecimentos sobre a metodologia, a gente não pode voltar em discussão isso para consultar. Aí seria, não só ficaria uma reclamação, mas um encaminhamento. Para voltar a discutir com mais detalhes. Eu não sei se o Carlos ia sobrar para você que apresentou a proposta. A proposta é reapresentar uma proposta que já foi votada. Voltar à discussão, dado que a coisa foi decidida de forma popular. Houve uma votação. A reunião é legítima. E a gente vai voltar a uma pauta que já foi votada. A proposta é derrubada. Independente do que aconteceu, os conselheiros votaram. Então a gente está deslegitimando o voto dessas pessoas porque a gente não aceitou, porque não se aceitou a decisão. A condução da reunião. Tudo bem, então, mas aí é uma questão da condução pessoal do secretário. E isso é uma questão
que não tem a ver com a nossa... Foi do com a nossa secretário. Poderia, agenda. eu acho que o regimento deve isso. ter isso. Ele poderia primeiro ter colocado o encaminhamento em votação, Ele poderia, mas isso é um questionamento que deve dado ser o feito resultado, pleno na hora dado da o resultado, o reunião. encaminhamento também ia Exato. ser também negado, mas Ele fez. Era correto. teria A reunião ela é uma coisa registrada mais... e ela tem ata. A reunião é registrada e tem ata. A reunião do pleno. A reunião do pleno é registrada por vídeo e tem ata. E está tudo registrado. Está tudo, e olha, não acreditar no processo legítimo de Não, essa votação das condição eu sei. pessoas. Não, Agora, não reclamada, agora em questão. Claro que está. Você não valoriza uma resolução ainda quer legítima voltar. do Conselho Nacional da cidade, você Então, vem falar que não tudo está bem. acreditando no processo legítimo? Olha, a gente está Tipo de aqui e condução. nós estávamos presentes na reunião. Não aceitar o resultado da votação é uma questão. Questionar a conduta do secretário na reunião é outra questão. Dá para fazer uma questão de entendimento quando é que se coloca uma proposta, o que é uma questão de ordem, quando é pela ordem, porque as pessoas também usam uma questão, olha, uma questão de ordem, e vai lá e concorda com o que a pessoa estava falando anterior. E questão de ordem é justamente o contrário. Então, eu acredito que não é o caso, mas o que acontece ali? Eu acho que durante a reunião podia ter sido discutido, mas foi um assunto votado. A conduta do secretário pode ser questionada individualmente pelos participantes do pleno. Agora, voltar a uma questão que já foi votada, eu acho que também a gente quer voltar a essa questão porque ela foi derrubada e a gente quer insistir nessa questão. Então, a condução, a forma de conduzir é pessoal de cada secretário. Se você se desagrada dentro dos limites públicos, né, republicanos, das relações republicanas, você pode contestar isso em vários lugares, inclusive na justiça. Olha, me senti ofendido, mas a gente vai... Eu tenho um entendimento assim, que eu acho que a Regurgitando essa gente história, né? tentar reverter a votação parece que é águas passadas. Eu meio que entendo como a Valquíria fala. Teve aquela votação, o pleno votou contra, gostando ou não, querendo ou não, a gente tem que aceitar. Agora, o processo que foi feito, realmente ele foi truculento, ele não foi tão democrático. E eu acho que isso poderia ter, sim, uma nota colocada em ata, ou uma posição enquanto Câmara temática, sim, e não individual. Porque não é o Jarbas. Eu acho que, quanto Câmara, com exceção de você, mas você tem que entender que você Mas eu acho que pode ser um agravo, algum outro. Mas aí é uma questão de condução. Eu acho que você pode achar que tem truculência de um lado, eu posso achar que tem truculência do outro. Mas aqui, E aí, como é um grupo grupo de interesse e pressão, todos os conselhos são um grupo de interesse e pressão, eu acho que sempre vai ter esse tipo de situação entre todos os conselhos. E aí não foi truculento. Eu acho que às vezes a condução dentro de outro conselho é truculenta, mas eu vou reclamar da condução daquele presidente que foi eleito por aquele colegiado para fazer aquilo? Não. Então, sabe? Então a gente começa... Esse é o nosso papel, a gente não é... Pode ter sido truculento, mas você tem os seus Alguém meios pode para gostar você também. encontrar a sua Mas nada contestação, impede né? que a gente faça essa nota. Faça. Eu não assino essa nota. Então você põe que você se absteve, que você não concorda. Não, é uma nota em cima Não tem disso. problema. Agora, só você pode fazer um agravo? Faça. E aí não é moção, não é nota. Eu acho que é outro nome que vocês têm que dar. Se vocês acham que essa é a atitude do secretário. Eu acho que uma manifestação não tem noção, não tem. Uma manifestação da Câmara Temática. De um fato que Discordante da forma como foi Nem a competência, não é para isso que serve a Câmara Temática. Não, Eu mas acho que é eu acho. um assunto sim, porque é um assunto que saiu daqui, ela é um assunto que saiu daqui, Eu acho que é assim, é sobre aquele papel, é assim. Sobre o que a Câmara Temática encaminhou, eu acho que teria duas notas. O papel Mas saiu foram Duas dois informações. membros da Câmara Temática. Duas informações que deveriam, acho que, Eu constar acho na que foi, nossa ata. olha, particularmente, Posso acho falar? que foi errado o Posso falar? encaminhamento. Pode. Então, acho que sobre duas coisas que a gente tem que deixar claro como Câmara Temática. Um é o que a gente deliberou aqui não foi feito lá na apresentação do Giovanni. Primeira coisa, isso tem que ficar claro. Porque
foi deliberado que a gente não ia falar de datas e que ia ficar claro que isso era uma primeira parte para o processo começar a andar e que isso por si só não estava completo. Tem que ficar muito claro isso. Que ia ser apresentada uma proposta para discussão e ninguém falou em votar nessa proposta já, porque tinha tempo para definir. Então, teremos tempo para definir, teremos tempo para definir. É importante que fique registrado, né, na nossa reunião que a gente não foi apresentado da forma como foi decidido, deliberado na reunião do dia anterior, e deveria ser apresentado sem datas, porque datas não cabe a nós falar, cabe a gente dar uma sequência de forma mais inteligível. Certo? E ele falou sobre datas. E ele falou sobre datas, e primeiro que ele cortou um pedaço inicial da proposta, ele não definiu o que eram as proposições iniciais, né? O Furtado teve que ir lá e pedir para que ele lesse a parte inicial da proposta, o que eram as premissas, né? Mesmo assim, teve uma parte que ele não leu, você falando o que é texto básico, texto de lei, que são termos usados lá na frente. Então, eu acho que foi muito mal conduzido a apresentação disso, né? Dessa proposta. O segundo ponto, eu acho que quanto ao encaminhamento da reunião, que estava sendo secretariado pelo Giovanni também, e que em determinado momento decidiram se colocar em votação sem ouvir encaminhamentos, tanto meu, quanto do Jarbas, quanto do Alexandre, que tinham propostas diferentes de serem encaminhadas a essa discussão da segunda parte. E não foi dada a oportunidade. Ele não acatou, então. Não, ele não fingiu que eu não falei, até que me chamou depois. Fala agora. Porque era um outro momento. Por isso. Está gravado, eu não quero discutir, vamos falar, porque está gravado. Mas é uma questão de entendimento, então, Marcelo. Sim, claro. Porque olha,